Olá pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou iniciar uma série sobre perguntas e respostas. Eu tenho recebido através do meu canal aqui, também Facebook, via blog, via site algumas perguntas. Eu tenho anotado essas diversas perguntas. Hoje elas já somam mais de 60 perguntas de diversos temas diferentes, sobre empreendedorismo, sobre modelagem de negócio, diversas perguntas também sobre consultoria, formato de atuação, precificação, atuação em projeto, gestão de cliente, assim por diante. Eu separei hoje pela manhã alguns temas em tópicos e juntei algumas perguntas que eram bastante parecidas, e a partir de hoje eu vou fazer aí aos pouquinhos, respondendo algumas dessas perguntas. Talvez eu não consiga responder todas as perguntas que me chegam, mas eu vou fazer um esforço de pelo menos fazer um cluster aí, né? Juntar essas perguntas de maneira a tentar responder a maioria delas. Nesse vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta de uma pessoa chamada Ricardo Molina. Ele é de Vitória, no Espírito Santo, e ele me fez uma pergunta que também é bastante parecida com pelo menos umas 4, 5 outras que eu tenho aqui. Eu tenho um aplicativo do YouTube que chama YT, deve ser de YouTube Studio, e através desse aplicativo eu consigo ver as perguntas que chegam pelo YouTube. Tem um outro aplicativo que a gente faz a gestão das páginas, né? O gerenciador de páginas do Facebook, que me chegam também perguntas através do Facebook, e através do site vem para mim diretamente pelo e-mail. O e-mail que você pode escrever para mandar a sua pergunta é contato@iopexbrasil.org. Vou repetir, contato@iopexbrasil.org. Sinta-se à vontade e envie a pergunta que você quiser. Para você que quer abrir uma empresa e tem dúvida, para você que já é empresário e tem dúvida de melhoria da performance, independente do assunto eu vou tentar responder aqui. E para você que é consultor e tem aí algumas dúvidas sobre atuação em projeto, precificação, envie a sua pergunta, fique à vontade. Esse canal aqui é para esses 3 temas, né? Para quem quer abrir empresa, para quem já é empresário e para quem é consultor, independente aí do tipo de consultoria que presta, no sentido de apoiar e melhorar a situação do seu cliente, tá bom? Então, me acompanhe até o final desse vídeo, que ele pode ser bastante interessante aí para você. Bom, então vamos lá, sem muita enrolação, indo direto ao ponto, respondendo a pergunta do Ricardo Molina, de Vitória, Espírito Santo. O que eu acho sobre o modelo de atuação em consultoria? Ricardo, obviamente não existe o melhor modelo, né? O melhor modelo é aquele que você encontrou para o seu formato de atuação. Mas eu vou resumir aqui, independente da forma como você pense, do tipo de consultor que você é, o mercado que você atua, eu vou responder essa pergunta imaginando aí 2 pontos, para que em 2 pontos, em 2 temas distintos, você consiga refletir sobre o que eu vou falar. O primeiro ponto é sobre o seu modelo de negócio e o segundo ponto sobre o tamanho do cliente. Vamos lá. O que eu quero dizer com modelo de negócio? O seu modelo de negócio, ele vai te levar a atuar de uma certa forma ou outra forma no cliente. Logicamente tem a ver também com o tamanho do cliente, né? Se você é um consultor que trabalha mais voltado para pequenas empresas, o seu modelo de negócio vai ter que ser direcionado a isso. Se você é uma empresa ou um consultor que trabalha com foco em grandes empresas, o seu modelo também vai ter que estar adaptado a isso. Então, modelo de negócio e o tamanho do cliente está muito ligado aí. Mas aqueles consultores que transpassam essa linha, né? Atuam um pouco em pequeno, um pouco em médio, ou em médio e grande, ou seja, atuam em mais de um mercado, atuam em, por exemplo, construção e saúde, atuam em diversos mercados distintos, varejo de diversos tipos. Você pode mesclar um pouco a sua atuação. Mas por que eu falei sobre modelo de negócio e tamanho do cliente? Vamos lá, vamos especificar aí o modelo de negócio. O seu modelo de negócio, você vai ter que pensar o seguinte: qual é o seu formato de atuação que vai determinar o seu modelo de atuação? Existem consultores que preferem trabalhar menos tempo no cliente, focar em formatos de atuação em workshops de 5, 10 dias, um mês, mas sair daquele cliente e voltar regularmente para poder alterar durante esse período que você não está no cliente outros projetos, ou seja, para você pegar a cada 15 dias, um mês,
projetos diferentes. Esse pode ser um modelo de atuação. Eu não tenho muita preferência, eu tenho o meu, e esse modelo que eu tenho hoje, que eu até atuo muito pouco hoje em consultoria, né? Eu atuo mais em mentoria aqui no IOPEX, mas o que eu recomendo, que eu já atuo aí há 19 anos como consultor no mercado, o que eu recomendo é você refletir qual é o melhor modelo que você vai ter o maior lucro e ter uma permanência tanto no cliente quanto em escritório. A consultoria, muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu vou trabalhar em cliente, preciso vender muito, preciso estar em cliente o tempo inteiro. Isso não é verdade. Você não deve, inclusive, o meu conselho é não deve estar no cliente o tempo todo. Porque consultor vive de metodologia, vive de vender conhecimento, vive de desenvolver metodologia e ferramenta, se aperfeiçoar em técnica, ou seja, de levar para o seu cliente conhecimentos novos, metodologias e ferramentas novas. Então, que horas você vai desenvolver isso? Que hora que você vai aperfeiçoar o seu modus operandi? Então, pelo menos um dia por semana ou 1 a 2 dias a cada 15 dias, a não ser que você queira trabalhar no fim de semana, você precisa se dedicar a isso, né? Você precisa ter dentro da sua consultoria, seja você um consultor que atue sozinho, ou uma consultoria pequena, ou uma grande consultoria, como eu já fui, você tem que ter aí um processo de desenvolvimento metodológico para você estar constantemente se desenvolvendo e desenvolvendo as pessoas que atuam com você para que você leve cada vez mais resultado para o seu cliente. Então, seu modelo de atuação vai depender do quanto você vai agregar de valor para o seu cliente e o quanto você vai se desenvolver. Outra coisa que também faz parte do seu modelo de negócio e aí do seu modelo de atuação no cliente é esse formato ou de workshop ou de reunião, se for workshops curtos ou workshops mais longos. Vou explicar um pouquinho mais em detalhes. Existem consultores que, para variar durante a semana em 2, 3 projetos, né, que não sejam muito longes, porque aí senão a logística, principalmente aqui no Brasil, que é um país geograficamente grande, fica mais complicada e mais cara, né? Existem consultores que preferem atuar 2 dias a cada 2 dias por cliente, ou de 2 a 3, né? Vai variar bastante. Eu gosto muito do formato 3-2. Formato 3-2 você atua 3 dias no cliente e volta 2 na outra semana. 3 dias e 2 dias. Por quê? Você consegue atuar em 2 projetos ao mesmo tempo e conduzir esses 2 clientes num processo aí de médio prazo, pelo menos, né? Existem consultores que, quando trabalham nesse formato, precisam desenvolver workshops pequenos, né, nesses 3 dias ou os 2 dias da outra semana que vão estar no cliente, precisam ter uma atuação muito focada e deixar uma tarefinha para outra semana para o cliente ir desenvolvendo e se aperfeiçoando e implementando as coisas, e esse formato vai se estendendo aí para o médio ou até mesmo longo prazo. Existem consultores que têm um modelo de atuação de um dia, vai um dia no cliente, faz algumas reuniões em algumas áreas, reúne informações, voltam daqui a alguns dias e aí não tem uma agenda totalmente fixa, vai variar muito da agenda do cliente. Esse não é um formato que eu pessoalmente gosto, porque ele é muito disperso, né? O cliente, principalmente que ele não tem pessoas para te fornecer, para você fazer uma boa análise e principalmente uma boa implementação, vai deixar muitas dessas atividades na mão do consultor e muitas vezes apenas o consultor não faz verão, ou seja, ele não vai conseguir uma implementação com resultados aí fora da curva. Então não é um formato que eu recomendaria, mas ele existe. Se você acha que funciona para você, não tem problema nenhum, principalmente porque não existe, como eu disse no início do vídeo, o que é certo e o que é errado. Tem o que você vai encontrar que se adapta melhor ao seu modelo de negócio. Existe também o formato de workshop, ou de 5 ou de 10 dias, que a gente chama de formato workshop Kaizen, que são workshops de curto prazo, onde você tem a análise, você tem o levantamento de informações, você tem a implementação e avaliação dos resultados exatamente ou nesse formato de uma semana ou em até 2 semanas. Por quê? Esse é o formato que, por exemplo, algumas empresas de onde eu venho, que é a Alemanha, morei lá durante 10 anos e atuei muitos anos nesse formato, workshops de 5 ou 10 dias, é um formato que psicologicamente leva o cliente a implementar coisas de curto prazo. Isso é muito importante para você vivenciar com o cliente essa melhoria contínua, implementações pequenas e de curto prazo, deixando tarefinhas aí para 30 dias. Você consegue revezar a cada 15 dias ou uma semana de cliente em cliente e fazer uma agenda fechada semanal no seu planejamento de projetos aí e se distribuir como consultor em mais clientes a cada semana. Isso é muito legal também, funciona muito bem. Eu atuei anos, principalmente quando eu atuava na Porsche Consulting,
eu era gerente de alguns projetos e a gente atuava nesse formato, ou de workshops em 5 dias ou de 10 dias, e funciona muito bem. E também tem um outro formato de workshop ou de atuação, né, que é um outro modelo que funciona muito bem, inclusive para consultores que são muito especializados em um tema. A área de construção, por exemplo, tem muitos consultores que trabalham nesse formato porque os projetos levam aí 2, 3 anos e tem início, meio e fim, né? Você vai construir, por exemplo, um estádio, o estádio tem início, meio e fim, tem que entregar o estádio pronto. E as construtoras, geralmente, elas gostam que você fique desde o momento que se está planejando a obra, as implementações que você vai fazer, as avaliações de resultado, até que o projeto se desencadeia ou as implementações tenham resultados práticos muito bons para a obra. Então ela gosta que o consultor fique acompanhando a obra durante um bom período. Isso funciona bastante, mas você tem que ser especializado em alguma área, porque são projetos de mais longo prazo e aí essa atuação também vai depender ou 3 dias, ou 2 dias na semana, ou uma semana inteira, ou o tempo inteiro no cliente. O que você tem que pensar sobre esse primeiro ponto de modelo de negócio resumindo, né, qual o melhor modelo vai se adaptar, inclusive financeiramente, para você? Quantos clientes você vai querer ter ao mesmo tempo para você revezar e aí ficar pulando de cliente em cliente? Por que isso é muito importante? Porque um cliente novo, né, e consultoria tem início, meio e fim, pelo menos deve ter, um consultor deve fazer o seu plano de vendas pensando nesse ciclo de consultoria. E aí, para que você consiga ter resultado, você precisa ver quantos projetos eu quero ter ao mesmo tempo, para viajar menos, atuar mais no cliente e poder ter tempo de prospectar o próximo cliente, né? A consultoria é um ciclo, você vai estar sempre prospectando novos clientes. Para você ter esse ciclo funcionando muito bem, você tem que ter a atuação, né, o foco naquilo que você está fazendo agora, mas também um foco no futuro para você sempre prospectar novos clientes e ter esse pipeline que a gente chama aí de vendas funcionando direitinho. Então pense muito bem nisso. O segundo ponto que eu gostaria de falar tem a ver com o tamanho do cliente. E logicamente tudo que a gente vai fazer, né, tem a ver um ponto com o outro, por isso que esse tamanho do cliente também tem a ver um pouco aí com o modelo de negócio que você vai escolher, mas você vai entender muito bem porque eu estou falando sobre o tamanho do cliente. E o que isso vai influenciar? Bom, existem consultores que atuam com foco no micro e no pequeno empresário, ou seja, em micro e pequenas empresas, seja do varejo, independente da área, porque são focos mais especializados e você tem condição de atuar de maneira diferente com esse tipo de cliente. Existem consultores que atuam mais em médias empresas e existem empresas, principalmente as maiores empresas de consultoria, trabalham com grandes empresas também. Então, independente do mercado que você atue, né, do negócio, do seu modelo de negócio em termos de tamanho do cliente, isso vai influenciar na sua atuação, inclusive no seu rendimento. Por quê? O tamanho do cliente ele é crucial para que você pense quantas pessoas o seu cliente vai te disponibilizar para você, no seu formato de atuação, saber qual vai ser a sua etapa de análise, quantas pessoas você vai atuar, em quantos dias você vai ter que fazer aquele levantamento, né? Porque uma das fases mais cruciais e mais importantes de qualquer projeto de consultoria é, obviamente, o diagnóstico, né? Quanto melhor o diagnóstico o consultor faz, mais coisas ele vai encontrar e mais ele vai poder apoiar o cliente a resolver os problemas. Então, se você atua em pequenas empresas ou microempresas, o seu foco vai precisar ser um pouquinho distinto. Pelo fato da empresa ser micro ou pequena, ela não tem muitas pessoas, né? O dono geralmente vai ser o dono, um gestor, um dono e um gerente, um coordenador que vai estar ali com você fazendo as reuniões e fazendo os workshops. A empresa não pode parar, porque são poucas as pessoas, né? Empresas pequenas, obviamente, têm poucos colaboradores e você vai ter que atuar muito mais em conjunto com o seu cliente para apoiá-lo a fazer a análise, o diagnóstico, a avaliação dessas informações e atuar nas implementações. Isso pode se estender um pouquinho mais porque você vai ter menos pessoas, menos recursos para poder fazer cada uma das fases do seu projeto de consultoria. Empresas médias, onde o tamanho das empresas aí já é um pouquinho maior, talvez, dependendo do modelo de negócio do seu cliente, ele vai conseguir te fornecer mais pessoas. Quanto mais pessoas ele te dá, mais oportunidade você vai ter também de trabalhar, não apenas com reuniões, né? Fazendo reunião com um e juntando essas informações para depois apresentá-las para o cliente e aí fazer as implementações, que também não é um modelo ideal, né? O modelo ideal é que você reúna as pessoas de diversas expertises em momentos distintos ao longo do projeto e tire dessas pessoas as melhores
respostas para eles mesmos, para você fazer essas transformações e eles terem o resultado na empresa. E aí esse formato para médio, ele vai poder ser, você vai poder optar, né, em fazer reuniões ou em fazer workshops de curto prazo, porque as pessoas também, por serem empresas médias, vão ter pouco tempo para estar disponíveis com você. Mas caso você atue aí com grandes empresas geralmente já atuaram aí com consultorias de diversos tamanhos, já conhecem modelos de consultoria diferentes e você vai ter maior oportunidade de juntar mais pessoas, ter mais recursos humanos para pensar com você, tanto nas fases de diagnósticos, análises, na fase de implementação, inclusive de avaliação do resultado. Você vai poder estar com pessoas num período mais longo, né, para fazer as implementações com elas, as análises e as implementações e avaliações de resultado com as pessoas. Isso é excelente. Caso você consiga isso no médio, muito provavelmente nos pequenos você não vai conseguir, porque são poucas as pessoas, mas caso você consiga também atuar dessa forma no médio, isso vai ser de grande valia para você. Então, Ricardo, respondendo aí a sua pergunta, espero que esses dois temas que eu falei te ajudem a pensar a respeito. Todo o seu modelo de negócio que você for fazer, pense nesses dois temas, né? Qual é o meu modelo de atuação, como é que eu quero, quantos dias eu quero estar em cliente em função desse tamanho dele, do meu formato de atuação e, olhando o tamanho do cliente, qual é a melhor forma de atuação para que durante o meu projeto eu tenha início, meio e fim mais rápido e mais eficiente. Se você encontrar esse formato para você no seu negócio, no seu tipo de consultoria que você quiser prestar e analisar também em termos financeiros qual é o melhor modelo que vai te trazer um fluxo de caixa, que vai trazer um rendimento melhor, né? Por que eu falei fluxo de caixa? Porque se você tem entradas muito espaçadas de projetos de longo prazo, você vai ter um fluxo de caixa também um pouquinho mais espaçado. Se você quiser trabalhar com workshops, os resultados são mais rápidos, você vai ter entradas mais rápidas e vai poder revezar também numa quantidade maior de clientes, olhando sempre de novo aquele ciclo de cliente lá para frente, tá ok? Espero com essas dicas aí ter respondido a sua pergunta e se você vai mais uma vez quiser mandar uma pergunta aí para mim, a partir de hoje eu vou fazer alguns vídeos respondendo aí, vou chamar de perguntas e respostas. Mande a sua pergunta sobre empreendedorismo, sobre consultoria, enfim. Você que quer abrir uma empresa, ou que já tem uma empresa, ou que é consultor, pode mandar a sua pergunta que eu vou fazer o possível aí para respondê-la da melhor maneira possível, tá ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.